Livro do Liberalismo à Apostasia, a Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 17. Os Papas e o Catolicismo Liberal. O liberalismo católico é um verdadeiro flagelo. Pio IX. O padre Roussel reuniu em seu livro Liberalisme et Catholicisme uma série de declarações do Papa Pio IX que condenam a tentativa católico-liberal de aliar a Igreja com a Revolução. Eis algumas delas em que seria bom meditar. O que aflige nosso país e o impede de receber as bênçãos de Deus é essa mistura de princípios. Direi e não me calarei. O que temo não são esses miseráveis da Comuna de Paris. O que temo é essa desastrada política. O verdadeiro flagelo é o liberalismo católico, esse jogo de pêndulo que destruiria a religião. Sem dúvida deve-se praticar a caridade, fazer o possível para atrair os extraviados. Entretanto, não é necessário, por causa disto, compartilhar de suas opiniões. Adverti, pois, venerável irmão, bispo de Quimper, aos membros da Associação Católica, que em muitas ocasiões em que temos repreendido os partidários das opiniões liberais, não tínhamos em vista aqueles que odeiam a Igreja e aos quais teria sido inútil falar. Mas nos referimos aos que, conservando e mantendo escondido o vírus dos princípios liberais, com que, sob o pretexto de não estarem infectados com uma clara malícia, se alimentaram desde o berço, e que, segundo eles, não é prejudicial à religião. Transmitem-no facilmente às almas e propagam assim as sementes dessas revoluções que sacodem o mundo já há bastante tempo. Entretanto, por mais que os filhos do século sejam mais hábeis que os filhos da luz, as astúcias dos inimigos da Igreja teriam menor êxito se boa parte dos que levam o nome de católicos não lhes estendesse a mão amiga. Mas, desgraçadamente, há os que parecem querer andar de acordo com nossos inimigos e se esforçam por estabelecer uma aliança entre a luz e as trevas, um acordo entre a justiça e a iniquidade por meio dessas doutrinas chamadas de católico-liberais. Estas, apoiando-se em princípios os mais perniciosos, afagam o poder laico quando invade as coisas espirituais e levam os espíritos a respeitar ou ao menos tolerar as leis mais iníquas. Como se não estivesse escrito que ninguém pode servir a dois senhores. Esses indivíduos são certamente mais perigosos e mais funestos que os inimigos declarados, porque agem sem serem notados, ou pensam agir assim, ou porque, mantendo-se no justo limite das opiniões condenadas formalmente, mostram uma certa aparência de integridade e de doutrina reta, seduzindo assim os imprudentes amadores da conciliação e enganando a gente honesta, que se rebelaria contra um erro declarado. Assim dividem os espíritos, desfazem a unidade e debilitam as forças que teriam que se unir para lutar contra o inimigo. Não podemos senão aprovar-vos pelo fato de terdes empreendido a defesa e explicação das determinações de nossos sílabos, principalmente as que condenam o liberalismo dito católico, o qual, contando com um grande número de partidários, mesmo entre os homens honestos, e dando a impressão de não se afastar muito da verdade, é mais perigoso para os outros, engana mais facilmente aos que não estão de sobreaviso e, destruindo o espírito católico insensivelmente e de modo velado, diminui as forças dos católicos e aumenta as dos inimigos. Depois de tais condenações, atrevam-se os católicos liberais a rechaçar os qualitativos de traidores, desertores e perigosos inimigos da Igreja. Encerremos considerando o catolicismo liberal de um modo geral, expondo o juízo de uma testemunha autorizada. Émile Keller, deputado francês em 1865, em seu livro Os Sílabos de Pio IX,
Pio IX e os Princípios de 1789. Qual é, pois, essa transação que se procura há tantos anos e que hoje é citada com uma insistência cada vez maior? Que lugar querem dar à Igreja em um edifício do qual, em princípio, ela deveria ser excluída? Os liberais e os governantes a aceitam de boa vontade como auxiliar, mas reservando sua independência, sua soberania e toda a sua liberdade de ação, fora de qualquer vínculo com a autoridade dela. Deixam em suas mãos o domínio das consciências, contanto que ela lhes entregue a política e reconheça a eficácia social das ideias modernas, conhecidas como os Princípios de 1789. Caindo nesta armadilha sedutora, muitos espíritos generosos não concebem a possibilidade de recusar propostas tão moderadas. Uns se afastam da Igreja, imaginando, coisa absurda, que realmente ela exige o sacrifício do progresso e da liberdade. Outros, certos do contrário, mas não ousando negar a força das fórmulas modernas, fazem grandes esforços para que a Igreja aceite, como eles, a reconciliação oferecida. Com boa vontade, creem haver demonstrado que, salvo alguns detalhes, os princípios da Revolução de 1789 são puramente cristãos e que seria uma grande astúcia apoderar-se deles e levá-los gradualmente e em surdina para serem reconhecidos e abençoados pela Santa Sé. Foi exatamente o que ocorreu durante o Concílio Vaticano II. Os liberais conseguiram que os princípios da Revolução Francesa de 1789 fossem abençoados pelo Papa e pelo Concílio. Tratarei de demonstrá-lo mais adiante. Capítulo 18. O mito de Só a Liberdade, de Lamennais e Sanguinier. Eles não temem traçar paralelos blasfemos entre o Evangelho e a Revolução. São Pio X. A essência do liberalismo católico é se lançar ao assalto da Igreja sob a bandeira do progresso. Lembremos alguns nomes deste liberalismo progressista. 1. Lamennais, 1782 a 1854. Felicite de Lamennais, sacerdote que se rebelará contra a Igreja e será infiel a seu sacerdócio, funda seu liberalismo sob o mito do progresso da humanidade, que se manifesta na aspiração crescente dos povos pela liberdade. Ele diz: este movimento tem seu princípio indestrutível na lei primeira e fundamental, pela qual a humanidade tem que se despojar progressivamente dos laços da infância, à medida que o cristianismo, em desenvolvimento, vai emancipando a inteligência e os povos alcancem a idade madura. Na Idade Média, a humanidade estava na sua infância e necessitava da tutela da Igreja. Hoje os povos, já adultos, devem se emancipar dessa tutela, separando a Igreja do Estado. Quanto à Igreja, ela deve se adaptar a esta nova ordem de coisas que ela mesma criou. Uma nova ordem social fundada no grande desenvolvimento da liberdade que o catolicismo fez necessário, aumentando em nossas almas a verdadeira noção e o sentimento do direito. Na apresentação do programa do jornal L'Avenir, vemos o arremate perfeitamente liberal da teoria de Lamennais. Todos os amigos da religião precisam compreender que ela necessita somente de uma coisa: liberdade. Trata-se de submeter a Igreja ao direito comum e todas as associações religiosas diante da lei. Gregório XVI não podia deixar de combater tal erro e assim o fez na encíclica Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, ao condenar: aqueles que querem separar a Igreja do Estado e romper a mútua concórdia entre o império e o sacerdócio, pois o que é certo é que esta concórdia, que sempre foi tão saudável e favorável aos interesses da religião e da autoridade civil, é temida pelos partidários de uma liberdade desenfreada. Igualmente,
Esse princípio absurdo, ou melhor dito, este delírio, que defende a necessidade de assegurar e garantir a qualquer um a liberdade de consciência. Certamente a Igreja não podia se acomodar aos princípios revolucionários liberal de liberdade para todos, e que a todas as opiniões religiosas se reconheça a mesma liberdade sem discriminação. Quanto à emancipação progressiva da humanidade, a fé católica lhe dá seu verdadeiro nome: apostasia das nações. 2. Marc Sanguinier e o Silon. Apesar das condenações dos papas, o liberalismo progressista continuou a penetrar na Igreja. O padre Emmanuel Barbier escreveu um pequeno livro chamado Le Progrès du Liberalisme Catholique en France, sous le pontificat do Pape Leão XIII. Nele há um capítulo que trata do catolicismo progressista, em que o autor diz: a expressão catolicismo progressista é a que M. Fogazzaro apresenta em seu romance Il Santo, para designar o conjunto de reformas que ele pede à Igreja em sua doutrina, vida interior e disciplina. Existe uma quase identidade de tendências entre os movimentos que estudamos na França e aquele cujo porta-voz mais ouvido na Itália é atualmente Fogazzaro. Se Fogazzaro expôs sem nenhum constrangimento o plano de penetração do modernismo na Igreja, isso significa que o modernismo e o catolicismo liberal são comportamentos vizinhos e possuem táticas semelhantes. Em 1894, Marc Sanguinier funda sua revista Le Silon, que se converte em um movimento da juventude que sonha reconciliar a Igreja com os princípios da Revolução de 1789, o socialismo e a democracia universal, baseando-se no progresso da consciência humana. A penetração de suas ideias nos seminários e a evolução cada dia mais e diferentista do movimento levaram São Pio X a escrever a carta Notre Charge Apostolique, de 25 de agosto de 1910, que condena a utopia da reforma da sociedade, reforma esta acariciada pelos chefes de Silon. Seu sonho é trocar os fundamentos naturais e tradicionais e prometer uma cidade futura edificada sobre outros princípios que ousam declarar mais fecundos, mais benéficos do que aqueles sobre os quais se apoia a cidade católica atual. O Silon tem a nobre preocupação da dignidade humana, mas entende esta dignidade ao modo de certos filósofos que a Igreja está longe de elogiar. O primeiro elemento dessa dignidade é a liberdade, entendida no sentido em que, salvo em matéria religiosa, cada homem é autônomo. Desse princípio fundamental, tira as seguintes conclusões. Hoje o povo está sob a tutela de uma autoridade diferente dele, da qual deve se livrar. Emancipação política. Chamo de democracia uma organização política e social fundada sobre este duplo fundamento, a liberdade e a igualdade, aos quais logo se juntará a fraternidade. A exemplo de Leão XIII, após haver denunciado o falso slogan de liberdade e igualdade, São Pio X deixa patentes as falsas fontes do liberalismo progressista do Silon. Por último, com base em todas as falsificações das noções sociais fundamentais, o Silon dá uma falsa ideia da dignidade humana. Segundo ele, o homem não será verdadeiramente homem, digno deste nome, senão no dia em que tenha adquirido uma consciência esclarecida, forte, independente, autônoma, sem necessidade de mestres, que obedeça somente a si mesma, capaz de assumir e levar avante as maiores responsabilidades. Eis as palavras com que se exalta o sentimento do orgulho humano. Mas como? Inspiram em vossa juventude católica a desconfiança de sua mãe, a Igreja. Ensinam que em 19 séculos ela não conseguiu constituir no mundo a sociedade sobre suas bases verdadeiras,
que ela não compreendeu as noções sociais da autoridade e da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da dignidade humana. O sopro da Revolução passou por lá. Nós não temos que demonstrar que o advento da democracia universal não afasta a ação da Igreja no mundo. Pio X denuncia, então, o indiferentismo do Silon, irmão daquele de Vaticano II. Que devemos pensar de todos esses erros e do estranho convite feito a todos os dissidentes católicos para fortalecer suas convicções pelo estudo e tirar delas fontes sempre mais abundantes e novas forças? Que devemos pensar de uma associação de todas as religiões em que até o livre pensamento pode se manifestar em alta voz e a seu gosto? E o Santo Padre vai ao fundo da questão. De agora em diante, o Silon não passa de um miserável afluente do grande movimento de apostasia organizado em todos os países para estabelecimento de uma Igreja Universal que não terá dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, nem freio para as paixões. Conhecemos bem as escuras oficinas em que são elaboradas essas doutrinas deletérias. Os chefes do Silon não conseguiram se defender delas. A exaltação de seus sentimentos os levou para um novo evangelho. Sendo seu ideal semelhante ao da Revolução, não temem proferir blasfemas aproximações entre o evangelho e a Revolução. Finalmente, o Santo Pontífice conclui restabelecendo a verdade sobre a autêntica ordem social. A Igreja, que jamais traiu o bem dos povos com elogios comprometedores, não deve esquecer o passado. Basta retomar, com o concurso dos verdadeiros trabalhadores, a restauração social dos organismos atingidos pela Revolução e adaptá-los, com o mesmo espírito cristão que os inspirou, ao novo cenário criado pela evolução material da sociedade contemporânea. Pois os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários nem os inovadores, mas os tradicionalistas. Eis os termos enérgicos e precisos com que o Papa Pio X condena o liberalismo progressista e define a atitude realmente católica. Meu maior consolo é poder dizer que sou fiel à doutrina deste Papa canonizado. Os trechos que lhe citei esclarecem notavelmente as doutrinas conciliares sobre este assunto, nas quais me deterei na continuação deste trabalho. Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 19. A Ilusão do Pluralismo. De Jacques Maritain a Yves Congar. O liberalismo que se diz católico lançou seu ataque contra a Igreja sob o estandarte do progresso, como lhes mostrei no capítulo anterior. Para penetrar com toda a segurança na Igreja, que até então o anatematiza, falta-lhe apenas revestir-se com o manto da filosofia. Alguns nomes conhecidos ilustram essa penetração liberal na Igreja até as vésperas do Vaticano II. Jacques Maritain, 1882 a 1973. Não é um erro chamar Jacques Maritain de o pai da liberdade religiosa do Vaticano II. Paulo VI, por sua vez, havia se alimentado com as teses políticas e sociais do Maritain liberal, posterior a 1926, e o reconhecia como mestre. Pio X havia sido, por certo, mais bem inspirado ao eleger como mestre o cardeal Pio, de quem foi tirada a passagem central de sua primeira encíclica, E Supremi Apostolatus, e sua divisa, restaurar tudo em Cristo. Mas a divisa de Maritain, que será também a de Paulo VI, foi instaurar tudo no homem. Em reconhecimento ao velho mestre, Paulo VI remeteu-lhe, no dia 8 de dezembro de 1965, dia do encerramento do concílio,
o texto de uma das mensagens finais do Concílio ao Mundo. Ora, eis o que declarava um destes textos. A Mensagem aos Governantes, lida por Cardeal Lienard. Em vossa cidade, terrena e temporal, ele constrói misteriosamente sua cidade espiritual e eterna, sua igreja. E o que vos pede esta igreja, depois de quase 2000 anos de toda espécie de vicissitudes em suas relações convosco, poderosos da terra? O que vos pede hoje? Ela vos disse em um dos principais textos do concílio: só vos pede a liberdade de crer e pregar sua fé, a liberdade de amar e servir a Deus, a liberdade de viver e levar aos homens sua mensagem de vida. Não temais, ela é semelhante a seu mestre, cuja ação misteriosa não usurpa vossas prerrogativas, mas cura o homem de sua fatal velhice e o transforma, dando-lhe esperança, verdade e beleza. Isso aceitar a tese de Maritain sobre a sociedade vitalmente cristã, segundo a qual a Igreja, renunciando à proteção da espada civil, através de um movimento progressivo e necessário, emancipa-se da nociva tutela dos chefes de Estado católicos e se contenta somente com a liberdade, reduz-se a não ser mais do que um fermento evangélico escondido na massa ou signo de salvação para a humanidade. Esta emancipação da Igreja, assegura Maritain, vem acompanhada de uma emancipação recíproca do temporal em relação ao espiritual, da sociedade civil em relação à Igreja, de uma laicização da vida pública, que de certo modo é uma perda. Mas ela é amplamente beneficiada pelo progresso que dela adquire a liberdade e pelo pluralismo religioso que se instaura legalmente na sociedade civil. Cada família espiritual gozaria de um estatuto jurídico próprio e uma justa liberdade. Há, assim, ao longo da história humana, uma lei que se manifesta, a dupla lei da degradação e da supervalorização da energia da história, a lei de emergência da consciência da pessoa e da liberdade, e a lei correlativa de degradação de uma quantidade de meios temporais postos a serviço da Igreja e de seu triunfalismo. Enquanto a avareza do tempo e a passividade da matéria dissipam e degradam naturalmente as coisas deste mundo e a energia da história, as forças criadoras próprias do espírito e a liberdade elevam cada vez mais a qualidade desta energia. A vida das sociedades humanas avança e progride assim à custa de muitas perdas. Vocês já conhecem a famosa energia criadora de Bergson e a não menos famosa emergência da consciência de Teilhard de Chardin. Todas essas figuras, Bergson, Teilhard, Maritain, dominaram e corromperam o pensamento católico ao longo de várias décadas. Mas, se perguntasse a Maritain o que sucede com o reino social de Nosso Senhor na sua sociedade vitalmente cristã, se o Estado já não reconhece Jesus Cristo e sua Igreja? Prestem atenção à resposta do filósofo. A cristandade, ou o reino social de Jesus Cristo, é suscetível de várias realizações históricas sucessivas, essencialmente diferentes, mas analogicamente idênticas. A cristandade medieval do tipo sacra e teocrática, quantos equívocos nesses termos, caracterizada pela abundância de meios temporais a serviço da unidade da fé, deve dar lugar hoje a uma cristandade caracterizada, como vimos, pela emancipação recíproca do temporal e do espiritual e pelo pluralismo religioso e cultural da cidade. Que habilidade em usar a teoria filosófica da analogia para simplesmente renegar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente que a cristandade se pode realizar de maneira diferente na monarquia de São Luís e na República de Garcia Moreno. Mas o que eu não nego absolutamente é que a sociedade maritanista, a sociedade pluralista
vitalmente cristã, seja ainda uma cristandade e realize o reino social de Jesus Cristo. Quanto à cura, imortalidade e quas primas, asseguraram-me que Jesus Cristo não tem 36 maneiras de reinar sobre a sociedade. Ele reina informando, modelando as leis civis segundo sua lei divina. Uma coisa é suportar uma sociedade em que há de fato uma pluralidade de religiões, como por exemplo no Líbano, e fazer o possível para que Jesus Cristo seja o polo de todas. Outra coisa é pregar o pluralismo em uma cidade em que a maioria ainda é católica, e além disso, querer batizar esse sistema com o nome de cristandade. Não! A nova cristandade, imaginada por Jacques Maritain, não passa de uma cristandade moribunda que apostatou e rechaçou o seu rei. De fato, Jacques Maritain ficou deslumbrado com a civilização abertamente pluralista dos Estados Unidos da América, onde a Igreja Católica, gozando do regime da liberdade pura, teve um grande desenvolvimento no número de membros e instituições. Mas por acaso esse argumento é suficiente para que se apoie o princípio do pluralismo? Peçamos uma resposta aos papas. Leão XIII, na encíclica Longiqua Oceani, de 6 de janeiro de 1895, elogia o progresso da Igreja nos Estados Unidos. Damos abaixo seu juízo a este respeito. Em vossa pátria, escreve aos bispos americanos, graças à boa Constituição do Estado, a Igreja, sendo defendida contra a violência pelo direito comum e com equidade de juízos, não incomodada por nenhuma lei, obteve a liberdade garantida de viver e agir sem obstáculos. Todas essas observações são verdadeiras. Entretanto, é preciso evitar um erro, que não se conclua, por isso, que a melhor situação para a Igreja é aquela que goza a América do Norte, e que será permitido e que é útil separar e desunir os princípios dos assuntos civis daqueles dos assuntos sagrados, como na América do Norte. Com efeito, se a religião católica é honrada entre vós, se prospera, se tem se desenvolvido, deve-se atribuir somente à fecundidade divina de que goza a Igreja. Quando ninguém se opõe nem cria obstáculos, ela se expande por si mesma. Entretanto, ela produziria mais frutos se gozasse não só de liberdade, mas também do favor das leis e da proteção dos poderes públicos. Mais recentemente, Pio XII, assim como Leão XIII, diz que o pluralismo religioso pode ser uma condição favorável e suficiente para o desenvolvimento da Igreja, e ressalta também que, em nosso tempo, há uma tendência para o pluralismo. A Igreja sabe que há algum tempo os acontecimentos têm evoluído em outro sentido, ou seja, para a multiplicidade das confissões religiosas e das concepções de vida em uma mesma comunidade nacional, onde os católicos constituem uma minoria mais ou menos forte. Para a história, pode ser interessante e até surpreendente encontrar um exemplo nos Estados Unidos da América, onde a Igreja se expande, mesmo em situações as mais discrepantes. Mas o grande Papa não deduziu que, por esse motivo, devia virar-se para onde sopra o vento da história e promover o princípio do pluralismo. Pelo contrário, reafirmou a doutrina católica. O historiador não deveria esquecer que, mesmo que a Igreja e o Estado tenham conhecido horas e anos de luta, houve desde Constantino Magno até a época contemporânea, e mesmo recentemente, períodos tranquilos e frequentemente prolongados, durante os quais colaboraram com completa compreensão na educação das mesmas pessoas. A Igreja não esconde que considera esta colaboração como normal e que vê como ideal a unidade do povo na verdadeira religião e na unanimidade de ação entre ela e o Estado. Mantenhamos firmemente essa doutrina
e desconfiemos da ilusão do pluralismo. Se o vento da história parece soprar atualmente nessa direção, certamente não é pelo sopro do Espírito Santo, mas sim pelo vento glacial do liberalismo e da revolução, através de séculos de trabalho para solapar a cristandade. Yves Congar e outros. O padre Congar não está entre meus amigos. Teólogo experimentado, no concílio foi o autor principal, juntamente com Karl Hammer, dos erros que desde então não tenho cessado de combater. Entre outros, escreveu um livreto intitulado Monsenhor Lefebvre e a Crise da Igreja. Ora, vocês verão como, a exemplo de Maritain, o padre Congar nos inicia nos mistérios da evolução, do contexto histórico e do vento da história. Não se pode negar, diz ele, que este texto, a Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa, diga coisa bem distinta dos sílabos de 1864, e mesmo quase o contrário das proposições 15, 77 e 79 deste documento. É que os sílabos defendiam um poder temporal ao qual o papado renunciou em 1929, considerando uma nova situação. O contexto histórico-social em que a Igreja era chamada a viver e a falar já não era o mesmo. Os acontecimentos nos haviam ensinado. Já no século XIX, alguns católicos haviam compreendido que a Igreja encontraria melhor apoio para sua liberdade na firme convicção dos fiéis e não nos favores dos príncipes. Para a desgraça do padre Congar, esses católicos não são senão os católicos liberais condenados pelos papas, e o ensinamento dos sílabos, longe de depender de circunstâncias históricas passageiras, constitui um conjunto de verdades deduzidas logicamente da Revolução e tão imutáveis como a fé. Mas nosso adversário prossegue e insiste. A Igreja de Vaticano II, através da Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Gaudium et Spes, a Igreja no mundo atual, que título significativo, posiciona-se com a clareza em favor do mundo pluralista de hoje, e sem renegar o que houve de grande, cortou as amarras que a mantinham na Idade Média. Não se pode permanecer estagnado em um período da história. Aí está. O desenvolvimento da história conduz ao pluralismo. Deixemos ir nesta direção a barca de Pedro e abandonemos o reino social de Jesus Cristo nas longínquas margens de um tempo que ficou para trás. Encontraremos as mesmas teorias do padre John Courtney Murray, sacerdote jesuíta, outro experimentado membro do concílio, que ousa escrever com ares de doutor. Ele afirma que a doutrina de Leão XIII sobre a união da Igreja e do Estado está estritamente relacionada ao contexto histórico em que foi escrita. Leão XIII estava muito influenciado pela noção histórica do poder político pessoal exercido de modo paternalista sobre a sociedade e a família. Assim a trapaça está montada. A monarquia foi substituída pelo regime do Estado constitucional, democrático e social, o qual assegura nosso teólogo e repetirá Monsenhor Dismedit no concílio. Não é uma autoridade competente para julgar a verdade ou a falsidade em matéria religiosa. Não se pode imaginar uma declaração mais cínica do ateísmo oficial do Estado e da negação do reinado social de Jesus Cristo, e isto na boca do relator oficial da Comissão de Redação da Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa. Deixemos o padre Murray continuar. Sua própria obra está marcada por uma forte consciência histórica. Ele conhecia o tempo em que vivia e escrevia para ele com admirável realismo histórico e concreto. Para Leão XIII, a estrutura conhecida sob o nome de Estado Confessional Católico nunca foi mais do que uma hipótese. Ruinoso relativismo doutrinal. Com tais princípios se pode relativizar qualquer verdade.
apelando para a consciência histórica de um momento fugitivo. Por acaso Pio XI, ao escrever Quos Primas, era prisioneiro das concepções históricas? E São Paulo, ao afirmar: é necessário que Jesus Cristo reine? Creio que o leitor terá compreendido a perversidade do relativismo doutrinal histórico de Maritain, Yves Congar e companhia. Trata-se de pessoas que não têm nenhuma noção da verdade, nem a menor ideia do que seja uma verdade imutável. É cômico comprovar que esses mesmos liberais relativistas, que foram os verdadeiros autores do Vaticano II, atualmente chegam a dogmatizar o concílio que haviam declarado pastoral e nos querem impor as novidades conciliares como doutrinais, definitivas e intocáveis. Se aborrecem quando ousamos dizer-lhes: vocês dizem que hoje o Papa já não escreveria Quos Primas. Eu lhes digo, também hoje não se escreveria seu concílio, já que está superado. Vocês se aferram a ele porque é a obra de vocês mesmos, mas eu me apego à tradição porque é obra do Espírito Santo. Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar, Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 20. O sentido da história. Nos capítulos anteriores, procurei mostrar que católicos liberais, como Lamennais, Maritain, Congar, têm uma visão pouco católica do sentido da história. Tratemos de aprofundar sua concepção e julgá-la à luz da fé. Senso ou contrassenso. Para os católicos chamados liberais, a história tem um sentido, ou seja, uma direção. Na Terra, essa direção é imanente, a liberdade. A humanidade é empurrada por um sopro imanente, rumo a uma consciência crescente da dignidade da pessoa humana, rumo a uma liberdade cada vez mais livre de toda coação. O Vaticano II ecoará essa teoria dizendo, a exemplo de Maritain: em nosso tempo, a dignidade da pessoa humana é objeto de consciência cada vez mais viva. São cada vez mais numerosos os que reivindicam para os homens a possibilidade de agir de acordo com suas próprias opiniões e segundo sua livre responsabilidade. Ninguém discute que seja desejável que o homem se encaminhe livremente para o bem. Mas é muito discutível que nossa época, ou mesmo o sentido da história em geral, estejam marcados por uma consciência crescente da dignidade e liberdade humanas. Somente Jesus Cristo, ao conferir aos batizados a dignidade de filhos de Deus, mostra aos homens em que consiste sua verdadeira dignidade, a liberdade de filhos de Deus, de que fala São Paulo, Romanos 8:2. À medida que as nações se submeteram a nosso Senhor Jesus Cristo, viu-se com efeito o desenvolvimento da dignidade humana e uma sã liberdade. Mas desde a apostasia das nações, com a instauração do liberalismo, é forçoso verificar que, pelo contrário, se não reina Jesus Cristo, as verdades diminuem entre os filhos dos homens. Salmo 11:2. A dignidade humana se torna cada vez mais desprestigiada e achatada, e a liberdade reduz-se a um tema vazio, sem qualquer conteúdo. Porventura já se viu, em alguma época da história, o empreendimento tão radical e colossal de escravidão como a técnica comunista de escravizar as massas? Se nosso Senhor nos convida a ver os sinais dos tempos, Mateus 16:4, então foi necessário uma cegueira voluntária dos liberais e um conluio absoluto de silêncio para que um concílio ecumênico, reunido precisamente com o intuito de ver os sinais de nosso tempo, se calasse acerca do mais evidente sinal dos tempos, o comunismo. Tal silêncio basta, por si só, para cobrir de vergonha e reprovação este concílio diante da história, e para mostrar quão ridícula é a alegação do preâmbulo de Dignitatis Humanae que lhe citei. Por conseguinte,
Se a história tem um sentido, certamente não é a da tendência imanente e necessária da humanidade rumo à liberdade e à dignidade. Isso não passa de uma invenção ad justificandas, justificationes suas, para justificar seu liberalismo e cobrir com a máscara enganosa do progresso o vento gelado que fazem soprar sobre a cristandade há 2 séculos. Jesus Cristo, polo da história. Qual é, pois, o verdadeiro sentido da história? Acaso há um sentido da história? O centro de toda a história é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, pois, como diz São Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam os tronos, quer as dominações, quer os principados, quer as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio, de maneira que ele tem a primazia em todas as coisas. Porque foi do agrado do Pai que residisse nele toda a plenitude, e que por ele fossem reconhecidas consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Colossenses 1, 16, 21. Jesus Cristo é, portanto, o polo da história. A história tem somente uma lei. É necessário que ele reine. 1 Coríntios 15, 25. Se ele reina, reinam também o verdadeiro progresso e a prosperidade, que são bens muito mais espirituais que materiais. Se ele não reina, vem a decadência, a caducidade, a escravidão sob todas as formas, o reino do mal. É o que profetiza a Sagrada Escritura. Porque a nação e o reino que não te servem perecerão. Estas nações serão completamente destruídas. Isaías 60, 12. Há excelentes livros sobre a filosofia da história, mas que me deixam surpresos e impaciente quando comprovo que omitem este princípio absolutamente capital ou não o põem no lugar que lhe é devido. Trata-se do princípio da filosofia da história, sendo também uma verdade de fé, verdadeiro dogma revelado e confirmado centenas de vezes pelos fatos. Eis a resposta à pergunta: qual é o sentido da história? A história não tem nenhum sentido, nenhuma direção imanente. Não existe o sentido da história. O que há é um fim da história, um fim transcendente, a recapitulação de todas as coisas em Cristo. É a submissão de toda a ordem temporal à sua obra redentora. É o domínio da Igreja militante sobre a cidade temporal que prepara para o reino eterno da Igreja triunfante no céu. A fé afirma e os fatos demonstram que a história tem um primeiro polo, a encarnação, a cruz, Pentecostes. Ela teve seu completo desenvolvimento na cidade católica, quer seja no Império de Carlos Magno ou na República de Garcia Moreno, e chegará a seu polo final quando o número dos eleitos se completar, depois do tempo da grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Não estamos vivendo este tempo? Uma objeção liberal contra a cidade católica. A partir do que foi dito acima, conclui-se que na história não há nenhuma lei imanente do progresso da liberdade humana, da emancipação da cidade temporal, quanto à submissão a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns liberais, como o príncipe Alberto de Broglie, em seu livro A Igreja e o Império Romano, no século IV, dizem que o regime da união entre a Igreja e o Estado, que foi o regime dos imperadores cristãos e germânicos, sempre conduziu a uma submissão da Igreja ao Império, a uma nefasta dependência do poder espiritual ao temporal. Diz o autor: a aliança entre o trono e o altar nunca foi durável, nem sincera, nem eficaz.
Como consequência, a liberdade e a independência recíprocas desses dois poderes devem ser estimuladas. Deixe o cardeal Pio o cuidado de responder a essas acusações liberais. Ele não tem dúvida em qualificar tais afirmações temerárias como trivialidades revolucionárias. Se vários príncipes, ainda neófitos e ainda não ligados dos costumes absolutistas dos Césares pagãos, desde o princípio, trocaram a proteção legítima por opressão, se procederam com rigor contrário ao espírito cristão, geralmente lutando por uma heresia a pedido de bispos hereges, houve na Igreja homens de fé e de valor como Hilário, Martinho, Atanásio e Ambrósio, para chamá-los ao espírito de mansidão cristã, para repudiar o apostolado da espada, para declarar que a convicção religiosa jamais se impõe pela violência e, finalmente, para proclamar com eloquência que o cristianismo, que se havia propagado, apesar da perseguição dos príncipes, podia prescindir de seus favores e não devia se colocar sob nenhuma tirania. Nós conhecemos e temos pesado cada palavra desses nobres atletas da fé e da liberdade de sua mãe, a Igreja. Mas tendo protestado contra os abusos e excessos e censurado das ações intempestivas e falta de inteligência que às vezes atentavam contra o princípio e as regras da imunidade sacerdotal, nenhum desses doutores católicos jamais duvidou do dever que as nações e seus chefes têm de professar publicamente a verdade cristã, harmonizar com ela seus atos e instituições e também proibir com leis, quer preventivas ou repressivas, segundo as disposições do tempo e dos espíritos, os atentados que tenham caráter de patente impiedade e introduzam a inquietação e a desordem no meio da sociedade civil e religiosa. Esse trecho do cardeal Pio mostra com clareza que é um erro dizer que o regime de só liberdade seja um progresso em relação ao regime de união das duas potências. A Igreja nunca ensinou que o sentido da história e o progresso consistem na tendência inevitável para a emancipação recíproca do temporal em relação ao espiritual. O sentido da história, de Jacques Maritain e de Yves Congar, não passa de um contrassenso. Esta emancipação, que descrevem como sendo um progresso, não passa de um divórcio ruinoso e blasfemo entre a cidade e Jesus Cristo. Foi preciso a falta de vergonha, de dignitatis humanae, para canonizar tal divórcio, e esta suprema impostura foi anunciada em nome da verdade revelada. Por ocasião da conclusão da nova concordata entre a Igreja e a Itália, João Paulo II declarava: nossa sociedade se caracteriza pelo pluralismo religioso. E dizia a consequência: esta evolução demanda a separação entre a Igreja e o Estado. Mas em nenhum momento João Paulo II pronunciou um juízo sobre essa troca. Não deplorou a laicização da sociedade, nem disse que a Igreja simplesmente se resignava com uma situação de fato. Não, sua declaração, assim como a do cardeal Casaroli, louvava a separação da Igreja e do Estado como se fosse o regime ideal, o resultado de um processo histórico normal e providencial, contra o qual nada se podia dizer. Dito de outra forma, viva a apostasia das nações, eis aí o progresso. Ou então, não devemos ser pessimistas, abaixo os profetas de calamidades. Jesus Cristo já não reina. Qual o problema? Está tudo bem. De qualquer modo, a Igreja marcha rumo ao cumprimento de sua história. E no fim, Cristo virá. Aleluia. Esse otimismo simplista, enquanto já se acumulam as ruínas, esse fatalismo imbecil, não são os frutos do espírito do erro e do descaminho?
Tudo isso me parece absolutamente diabólico.